Olá, seja bem-vindo ao programa Frente a Frente aqui na TV Mogi News. Seja muito bem-vindo para uma entrevista que vai falar sobre política. Isso mesmo. Eleições 2012 para prefeitos e vereadores em todo o Brasil esse ano, no dia 7 de outubro. Vamos falar de democracia, nós vamos conversar sobre votar certo ou votar errado. São assuntos importantes para discutirmos hoje com o professor Afonso Pola. Ele é professor universitário há praticamente 25 anos. Ele também é cientista político e, inclusive, comentarista, articulista do jornal Mogi News, da Rádio Metropolitana, e acaba sendo nosso parceiro também durante esses períodos pré-eleitorais. Muito bem-vindo, professor Afonso Pola. Boa noite, Marilê. É um prazer muito grande estar aqui com você. Professor, vamos começar a falar. Aos 53 anos de idade, cabelinho branco, né? E já há algum tempo. Há algum tempo, que isso aí é hereditário, né? Pelo que eu percebo. Você, lá no comecinho, você tem uma história interessante. Você, com 17 anos, começou a gostar de política, que é uma coisa estranha para um adolescente, né? Como é que começou esse namoro, esse seu noivado com a política, lá quando era adolescente? Olha, eu estava fazendo cursinho para a universidade e eu tive assim, o privilégio, a honra de conhecer pessoalmente Frei Beto. Frei Beto, que foi assessor da presidência. Guru do Lula, né? Isso, né? O Frei Beto, ele estava no Espírito Santo articulando, organizando o movimento eclesial de base. E eu tenho um irmão que foi seminarista há muito tempo, e quando ele saiu, ele largou o estudo para padre, ele foi militar nas comunidades de base. E eles se tornaram muito amigos, e o Beto ele ia muito lá em casa em final de semana. E eu tinha lido um livro dele. Nossa, que um livro que falava, né, sobre a época da repressão, sobre a tortura, né? E me impressionou muito o fato de eu ter lido um livro e logo em seguida ter conhecido o autor do livro, né? E como ele era uma figura, um expoente na luta por uma sociedade mais justa, né? E isso, eu tenho uma formação cristã, que no fundo também busca, né, uma sociedade justa, que as pessoas sejam mais iguais, né, menos diferentes, e isso acabou abrindo as portas aí para uma militância que começou aos 17 anos e depois se tornou uma coisa assim que tomou tomou uma boa parte da minha vida. Você resolveu, então, lidar com política. Isso, aí eu fui para a universidade, e na universidade eu fui militar no movimento estudantil. Então eu militei no movimento estudantil de 78 até 82. Gostou? Lá em Vitória, no Espírito Santo. Gostou? A política ela é uma coisa que, quando ela tem um sentido muito grande, a minha geração que abraçou a política, ela abraçou a política como um sonho mesmo, um sonho de ter um país diferente. Que foi o finalzinho ali da ditadura. Isso, já estavam pegando um momento onde começava assim, a sinalizar a abertura, né? Você não tinha mais a repressão, mas eu fui militante de uma organização clandestina, eu tinha nome frio, né? Você chegou a pegar essa fase? Sim. Não tinha medo? Receio você acaba sempre tendo, né? Mas você não estava enfrentando mais uma coisa. Mas não eram os anos de chumbo mais. Isso. Eu imagino as pessoas que militaram um pouco antes de mim. Foram torturadas, mortas e tudo mais. Tinham motivos muito sérios para ter medo, pavor, né? Mas você pegou o finalzinho da ditadura e Pegamos começou a abertura. Isso. E aí, na abertura, começa o processo de redemocratização, e quando começa a sinalizar com o fim do bipartidarismo, né, nós tínhamos até então a Arena MDB, aí eu vou me enveredar para a luta pela construção dos partidos alternativos, né? E aí entra aquele partido lá que a gente já conhece. Isso, aí eu acabo indo participar ativamente da construção do PT. Como é que você entrou nessa construção do Partido dos Trabalhadores? Porque uma grande parte das organizações de esquerda e das tendências estudantis da época, elas não aceitavam os partidos ditos oficiais, né? Então, quando a Arena e a MDB começam a dar natureza aos outros partidos, na verdade, são partidos que fizeram parte do passado do país. E a gente buscava muito o novo, né? O novo em todas as dimensões, e o novo na política. Então essa ideia de criar um partido, que ele era um partido de base, né, que não era um partido criado por 4 ou 5 figuras, que era um partido criado pela classe trabalhadora, pelos estudantes, né, essa ideia era muito fascinante, né, e ela vai absorver a gente com uma intensidade assim, muito grande, e nós nos sentimos assim, muito importantes de estar
fazendo parte daquele momento da história do país, né? Então era uma coisa que trazia para a gente uma satisfação e ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande. E como foi conhecer o Lula nessa época? Primeiro contato... Que era sapo boi nessa época, Isso, né? o primeiro contato que eu tive com o Lula foi um contato só visual. Ele foi no Espírito Santo, que ele começou a viajar pelo país todo em função das greves do ABC. Foi. E nós fizemos um evento lá e recebemos o Lula, assim, ainda com alguns cuidados. Tem até um episódio engraçado, porque você tinha agentes da Polícia Federal infiltrados nos movimentos, né? No movimento estudantil, no movimento sindical. Só que muitas vezes eles ficavam um tempo demais e a gente já sabia quem era, né? Então, no dia que o Lula esteve lá, foi no Teatro do Colégio Carmo, lá no centro de Vitória. Isso na década de 80. Lá no comecinho. 79. Comecinho. Né? 79. E aí os dois agentes da Polícia Federal que nós já conhecíamos, e a gente entrava e cumprimentava. Vocês ainda estão aqui, não foram trocados ainda, puxa. E que virava até uma coisa divertida, né? Mas esse foi o primeiro contato que eu tive assim, com o Lula. Depois, aqui em São Paulo, eu tive alguns contatos. Porque eu vim para cá em 83. Tá. Né? Em 1983 eu vim para São Paulo. Quando eu vim para São Paulo, eu já estava em processo de rompimento com minha organização de esquerda, né? E eu continuei aqui a militância no PT, né? Fui fazer sociologia, que era o curso que eu queria mesmo, né? Sociologia política. Comecei a militar na estrutura do PT aqui, em diretórios zonais, né? E um pouco no movimento sindical, eu era bancário, né? Então eu participei um pouquinho do movimento sindical. A partir de 86, né? Eu saio definitivamente da organização que eu militava e eu começo a militar na corrente majoritária do PT, né? Que era a corrente do qual fazia parte o Lula, o Zé Disseu, todo esse pessoal, né? Poderosos, né? E no início dos anos 90, eu vou para a assessoria da CUT. Né? E eu fui convidado a trabalhar, eu fui coordenar a Secretaria de Políticas Sociais da CUT. Foi uma experiência fascinante, porque eu trabalhava com diversas políticas, o combate à exploração do trabalho infantil, a questão racial no movimento sindical, a questão de gênero, né? Questão ambiental. Então eu acompanhava essas políticas todas e esse momento para mim foi muito rico, porque eu aprendi muito, né? Conheci muita gente pelo país inteiro, né? E quando o Vicentinho começa o segundo mandato dele na presidência da CUT, ele me chamou para ser assessor direto dele, né? Então eu fiquei 3 anos direto na assessoria do Vicentinho. Mas sempre nos bastidores? Sempre na condição de assessor. Você nunca quis ser o candidato a nada? Não. Não foi picado pela a mosca do poder, que a gente fala mosca azul. Não. Eu sempre gostei mais, assim, eu gosto da política, eu gosto de discutir política, né? Eu acho que algumas pessoas têm o dom de serem candidatos, né? Tem carisma, né? Algumas pessoas são muito carismáticas. Mas eu sempre gostei mais do processo de debate, de discussão, de formulação. Então, quando eu estava na CUT, ia ter congresso da CUT, eu participava da construção das teses, né? Então, esse é um trabalho que me dava muito mais prazer e mais satisfação. Professor Afonso Pola, ser político, nós somos todos os dias, todos nós. Mas ser político partidário, você falou em dom. A gente fala também em querer poder, em querer comandar. O que é ser político, na acepção da palavra da política partidária, na opinião do cientista político Afonso Pola? O ser político dentro de uma estrutura partidária, né, é uma pessoa que ela desenvolve e assume determinadas tarefas, e essas tarefas muitas vezes elas têm perfis mais determinados, né? Eu costumo sempre dizer uma coisa, pegando 2 políticos de expressão no Brasil e no campo da esquerda, né, no campo do PT, Lula e Zé Disseu, né? O Lula, se ganha a eleição para presidente, o Zé Disseu vai ser o seu grande ministro, né? Eu sempre tive uma visão muito clara. O Lula, a única coisa que o Lula não é, e que talvez ele gostasse de ser, é aquilo que o Zé Disseu faz muito bem. Que é se mover dentro do aparelho da estrutura partidária. E aquilo que o Zé Disseu não tem e que ele sempre quis ter, que é o que o Lula tem, que é o carisma, né? Inteligência Se emocional. um indivíduo só tivesse essas 2 características... Seria imbatível. Nossa Senhora,
Porque você conheceu Lula naquela época que ele estava tentando ser presidente. Sim. Antes de ele ser presidente, você já tinha saído do PT. Foi isso? Não. Não. Eu me afasto do PT justamente no período do mensalão. Ah, então você chegou a ver o Lula presidente. Sim. Mas entrou a corrupção no meio. Eu encontrei com o Lula, ele já presidente, 2 semanas depois, num evento. E chegou a ser convidado para trabalhar com ele? Não, com ele não, mas eu tive convite para trabalhar na estrutura do governo federal em Brasília. Sim, com a equipe. Isso, como eu era assessor da CUT, né? Muitos colegas meus foram trabalhar na... E aí você não quis ir para Brasília não trabalhar no meio do poder? Há pouco tempo teve o assessor lá do planejamento do Vanier que morreu, né? E tinha uma suspeita de que ele morreu porque não foi atendido. Sim. O do Vanier trabalhou junto comigo na assessoria da CUT, a gente trabalhava mesa lado a lado. Então, uma grande parte dos assessores da CUT acabaram indo para Brasília. E eu não quis ir, primeiro, porque não era o meu projeto, né? Segundo, eu não queria sair de São Paulo, né? Eu queria permanecer aqui, eu teria que morar em Brasília, né? Então, eu declinei e não quis. Então, tá, declinou e continuou na sua carreira de professor. Na CUT, e continuei ainda um pouquinho na CUT. Saiu quando da CUT? Eu saí da CUT na metade de 2003. O Lula assumiu em março, em janeiro, né? 6 meses depois eu saí. E saí muito em função de algumas questões. Quando o Lula ganha a presidência, o presidente da CUT era o João Felício, que é um professor daqui de São Paulo, né? E eu fiquei como assessor do João Felício também. Quando termina o mandato do João Felício, o Luiz Marinho, que é hoje prefeito de São Bernardo de Campo, ele foi para a presidência da CUT. Sim. Só que quando ele vai para a presidência da CUT, ele leva o staff dele de São Bernardo do Campo. O aparelhamento PT. Né? E aí, o PT tem isso, né? Carrega todo mundo junto, né? Em alguma medida é uma coisa mais ou menos previsível, porque você estabelece relações de confiança, né? E por mais que eu fosse uma pessoa de confiança da chamada articulação, que era a corrente política majoritária, né? Mas eu não era uma pessoa com história nos metalúrgicos, né? Eu não tinha história, na verdade, com nenhuma das categorias. Na CUT você tinha os enfrentamentos bancários e metalúrgicos, disputa pelo poder, pela hegemonia, né? Mas eu nunca me identifiquei, tinha uma identidade maior com os metalúrgicos por causa de Vicentinho, mas eu nunca tive história dentro do movimento sindical. Essa luta de classe. Isso, então aí eu não tinha espaço para continuar fazendo o que eu estava fazendo. E saiu. Os espaços que tinham não me agradavam, né? E eu acabo saindo. E você acabou se dedicando só a ser professor universitário? Eu já dava aula, né? Eu dou aula no ensino superior desde 88, né? Então aí eu já trabalhava aqui em Mogi, né? Na Brás Cubas. Na Brás Cubas, já era professor da UBC. Aí eu começo a me dedicar única e exclusivamente à atividade docente. Foi quando você começou a se aproximar mais dos veículos de comunicação também, não foi? Também. Mais intensamente. Eu acho que o primeiro contato, assim, contato que eu digo com a imprensa, no sentido de ser entrevistado, né, foi por volta de 2001. Né? A partir de 2001, então, algumas vezes eu era chamado para dar entrevista na televisão, jornal, né? E aí depois eu começo a escrever, mas no primeiro momento eu escrevia esporadicamente, né? E há 4 anos atrás, em 2008, aí eu comecei a ter uma coluna semanal que eu mantenho até hoje no Mogi News. Professor Afonso Pola, nós estamos num ano eleitoral, 2012, prefeitos e vereadores de todo o Brasil vão ser eleitos ou reeleitos. É um ano primordial, mesmo porque nós temos aí toda uma movimentação nas principais capitais, todas as capitais, mas as principais capitais, São Paulo está bombando já, esse período pré-eleitoral. Em Brasília nós temos correndo CPIs, que o babado está fortíssimo em Brasília, a do Carlinhos Cachoeira, que tem o Demóstenes Torres puxando um fio que vão outros políticos no meio. Amarrando um monte de gente. Amarrando o burro, né? E nós temos aí toda uma movimentação em torno dessa CPI do Cachoeira. Como é que você está vendo esse período pré-eleitoral que promete bombar a partir das convenções em junho? Olha, todo ano eleitoral ele é um ano assim, muito atípico, né? Porque ao mesmo tempo que se tem que se dar conta das questões cotidianas, o segmento político ele tem que dar conta também dessas atividades, né? As eleições nas grandes capitais,
em algumas outras cidades, elas chamam ainda mais atenção porque elas acabam sendo um certo termômetro para 2014, né? Isso, preparatório, Isso, né? as eleições elas nunca estão desvinculadas, né? Agora, a eleição municipal ela é uma eleição muito característica, porque ela é mais envolvente, ela mobiliza mais, né? Porque o cidadão, ele vive no município, né? O Estado é uma figura menos visível, né, para ele, né? O Estado federal menos ainda, né? Aonde ele realiza as vontades dele, aonde que ele tem necessidade, onde que ele demanda, é verdadeiramente no município. E como a eleição é uma eleição em que ele escolhe vereadores, que são pessoas mais próximas dele, porque vivem na mesma cidade, o prefeito também vive ali na cidade, então é uma eleição que ele acaba se identificando mais, ele acaba participando de forma mais ativa. Por isso que eu acho que ela é muito atípica. Eleição atípica. Depois do intervalo comercial, o professor Afonso Pola, cientista político, vai fazer uma análise da região do Alto Tietê. Temos prefeitos que são pré-candidatos à reeleição, outros vão tentar emplacar os seus candidatos, e a gente vai saber tudo isso depois do intervalo comercial. Aliás, você tem votado certo? Depois do intervalo. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos com o programa Frente a Frente aqui na TV Mogi News, no seu canal 15, com o professor Afonso Pola, cientista político, professor universitário, que é o meu entrevistado de hoje. E eu quero saber, o povo quer saber, nós estamos aprendendo a votar nos últimos anos, depois da abertura que você participou tão de perto, depois dessa redemocratização, nós temos aí da década de 80, vindo para cá nos anos 2010, agora 2012. Estamos aprendendo a votar? Qual que é a sua análise como cientista político, professor? Eu acho que estamos sim, viu, Marilei? Talvez não na rapidez que nós gostaríamos, né? Mas a sociedade ela tem uma dinâmica, né? Nós não podemos imaginar que o Brasil hoje é igual ao Brasil de 20 anos atrás. Ele é diferente em vários aspectos, né? Nós conseguimos eleger uma mulher presidente e isso diz muita coisa, né? Nós somos uma sociedade de origem conservadora, né? Uma sociedade machista. Mas né? antes elegemos um sindicalista. E que já que é o foi, seu Lula. Isso, que já foi uma quebra de paradigma. Foi, né? totalmente. Você eleger uma pessoa que não é das famílias, não pertence à família tradicional, não é letrado, de origem humilde. Levantou o primeiro diploma operário, lá quando foi presidente. Entendeu? Já era uma quebra de paradigma muito interessante. E a eleição em seguida da Dilma, uma mulher, é uma outra quebra de paradigma. Então a sociedade brasileira é uma sociedade que ela está se transformando muito, né? Às vezes a gente não percebe o quanto. Na dinâmica política, no universo político, talvez é o espaço onde que a gente tem que avançar mais, né? Infelizmente nós vivemos num país onde que os casos de corrupção eles são muito frequentes, né, a toda hora, a todo momento, e na verdade são reproduções, né? São coisas que já estão encasteladas, inclusive, na máquina, e muitas vezes, mesmo que haja um esforço muito grande do responsável do executivo, isso eu falo no âmbito municipal, estadual, federal, mesmo que haja um esforço muito grande de quem está no executivo, mas você tem algumas trincheiras de corrupção que elas andam sozinhas, que elas independem de máquina. Você pegar algumas cidades brasileiras, se você tirar o prefeito, o secretário, elas andam do mesmo jeito que andam hoje, porque essas estruturas já estão muito cristalizadas, né? Mas eu acho que nós estamos avançando nisso também. Mas quando a gente chega, por exemplo, vamos falar da Dilma. O presidente Dilma Rousseff, no ano passado, primeiro ano de mandato, caíram vários ministros. A maioria por suspeita de corrupção, aliás, Sim. A grande maioria. Esse ano nós estamos com uma CPI do Carlinhos Cachoeira, que está engatando agora, que tem um Demóstenes Torres que parecia um santo. Bastião da né? moral, O dos bons bastião da moral, né? Que de bastião, Ave Maria. E vários outros aí metidos nessa história. E o que a gente percebe é que tem vários ministros também ali. Fernando Pimentel não caiu, mas não caiu porque a presidente segurou e tal. E, em contrapartida, a popularidade da Dilma está bombando. A Hillary Clinton vem aqui e fala que ela é maravilhosa. Né? Como é que a gente coloca uma governabilidade num governo da Dilma que continua com aquela prega, né, aquele carimbo de corrupto? Então, como é que é isso? Em primeiro lugar, eu acho que a situação econômica do país.
né? A vida econômica das pessoas melhorou, isso é inegável, né? E melhorou de forma significativa. Toda vez, e isso vale para qualquer país, seja país desenvolvido, terceiro mundo, em desenvolvimento como o nosso, toda vez que a economia está indo bem, o chefe do governo, ele capitaliza isso, é inevitável. Da mesma forma que toda vez que o país está mal economicamente, ele é vítima disso. O governo, né? Nos Estados Unidos é muito nítido isso aí. Você sabe quando o presidente vai se reeleger ou quando alguém vai tomar o lugar do presidente pelos indicadores econômicos. Né? Então, se o americano, a vida econômica dele está boa, quem está no poder está bem. Senão ele vira opositor, né? Então a Dilma pegou a onda do Lula, que já tinha pegado a onda do Fernando Henrique lá do Real, exatamente. lá no Itamar. Isso. Essa é uma onda. Isso. E vem, é uma coisa muito crescente. Você pegar todas as pesquisas de popularidade da Dilma, ela não tem oscilação negativa e nem estagnação nenhuma. É como se fosse uma escada, ela vai subindo degrau a degrau. Né? Mesmo, e aí é importante chamar a atenção, mesmo nós estamos vivendo num período de crise econômica global e que, obviamente, essa crise ela respinga aqui também. Certo. Mas, assim mesmo, o país está passando por essa crise, está crescendo menos, óbvio, está gerando menos emprego, mas ele está passando sem grandes solavancos, sem grandes soluços, né? Sem as pessoas ficarem apavoradas. Né? Então, a inflação está começando a baixar de novo, né? Taxa de juros está caindo, tem essa ação aí muito intensa, isso é importante a gente prestar atenção, dos bancos públicos, né? Por quê? Porque há muito tempo que vem se dialogando com os bancos privados na tentativa de reduzir um pouco o custo do dinheiro, principalmente dos empréstimos pessoais, e parece que é uma discussão de surdos, porque os bancos continuam aí ganhando, faturando rios de dinheiros e extorquindo a população, na verdade. O né? cartão de crédito é um deles. O cheque especial. Então, quando a Caixa Econômica do Banco do Brasil faz esse movimento, é muito interessante porque vai criar o seguinte: se os bancos não começarem a reduzir suas taxas, eles vão perder clientes. É claro isso. É claro, por que eu vou ficar pagando 11% ao mês um cheque especial no banco se eu posso pagar 5,5% no outro? Verdade. Não tem sentido, entendeu? Exatamente. Então, essas coisas, elas... Mexe com a economia no bolso da gente. E a população, ela abraça isso, ela se identifica com isso. A né? dona de casa sente no supermercado. Isso, e quando você fala da Hillary Clinton, que veio aqui, ela disse textualmente que o Brasil é um exemplo a ser seguido, porque tem algumas medidas que estão sendo tomadas que elas não vão surtir efeito agora, mesmo na questão da corrupção. Elas vão surtir efeito um pouco mais à frente. Tem agora a discussão de se transformar a lei, e isso é uma coisa que parece brincadeira, né? O enriquecimento ilícito. Aí, não era crime. Isso é um absurdo, entendeu? Você está no poder público, enriquecer era normal. Sim, você pode até perder o cargo, mas não é crime, você não podia ser criminalizado. Exatamente. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo, as pessoas elas têm que mostrar, se você melhora de vida, isso é legítimo, as pessoas querem melhorar de vida, mas você tem que ter um padrão de vida compatível com a renda do seu trabalho. Né? Se eu apareço de repente com um helicóptero, esse helicóptero ele tem que ter uma justificativa. Foi herança, ganhei na loteria. Você ganha 5 entendeu? mil por mês e tem um helicóptero e uma não Ferrari, não dá, né? Aonde e você nesse país dinheiro? é muito comum isso. Você vê notícia de acidente, caiu o avião no Pará. Era o avião de um delegado de polícia. Aí você fica pensando, como é que um delegado de polícia tem um caiu o avião? helicóptero, aí você descobriu que a família de um poderoso estava com o governador, a família do governador do Rio de Janeiro. Isso, entendeu? Você nunca ia descobrir aquilo. Exatamente, se o helicóptero não caísse. Se o helicóptero não caísse. Entendeu? Então nós temos uma prática de corrupção muito disseminada e que óbvio que vai demorar muito para a gente erradicar isso. Mas tem jeito? Tem. Eu acho o Brasil tem jeito? Você tem essa convicção? Tenho. Eu acho que o Brasil tem tudo para se transformar numa grande potência mundial, mas mais do que isso, o Brasil tem tudo para se transformar num país de pessoas felizes, né? Sem miséria, sem pobreza. Nós temos aqui um clima variado, nossa cultura é diversificada, nós produzimos todos os tipos de alimentos, frutas, né? Nós temos uma economia, um parque industrial bastante sólido, né? Nós precisamos cuidar. Mas mais do que isso, eu acho que a sociedade ela precisa ser mais ativa, né? Se todos nós cumprirmos bem o papel de cidadão,
né? Nós vamos estar fiscalizando os políticos, cobrando deles e contribuindo gradativamente para que o país saia dessa situação onde que você abre o jornal e toda hora tem uma notícia de corrupção, para uma outra situação onde que isso vai ser raro, como é em outros países. Vai demorar, professor? Porque será que a minha filha, o seu filho, eles vão ver Eu acho isso? que sim. Eu acho Esse que sim. país Eu acho mais que essa ideal. geração que está vindo aí, e é impressionante por uma coisa, Marília, essas gerações que estão vindo, elas já mostram alguns genes de mudança. É que às vezes a gente não percebe, né? Não. Eu como sou um pesquisador, um estudioso, né? Eu presto muita atenção nessas coisas. Então, esses dias atrás aí eu me deparei com uma pesquisa muito interessante, mostrando que uma parte dos jovens que estão entrando no mercado de trabalho hoje, assim, jovens que estudaram, fizeram curso superior, quando eles vão para o mercado de trabalho, não é mais o salário o principal norteador para a escolha do emprego. É a dinâmica do emprego que eles vão ter, do trabalho, com a qualidade de vida. Entendeu? E isso é interessante. Isso é interessante. Isso mostra que tem uma mudança de comportamento. Os nossos filhos que são mais novos, né? A sua tem 6, o meu tem 12, né? Eles são crianças muito diferentes do que nós fomos nessas idades. Mas ligadas, né? Sim. E outra, né? O mundo digital, a internet mudou a nossa vida. A informação rápida. Se mudou a minha vida como jornalista e a sua como cientista político, imagina desses nossos filhos. Muda de todo mundo. E muda também nesse sentido. É mais fácil você fazer política no bom sentido hoje. As redes sociais que não digam. Exatamente. Twitter entendeu? E Facebook vão bombar nessa eleição. Então nós temos aí a voz do cenário. Povo, senso comum. Você concorda? Sim. Indo para as redes para usarmos as eleições. Sim, nós temos um cenário muito propício para começar a dar uma qualidade diferente à atividade política. Tudo isso se junta. Se junta. E aí nós vamos ter possibilidade de fazer uma grande varredura. Né? Grande varredura. Eu quero, nesse ponto, fazer uma pergunta crucial. Eu conversava muito com um cientista político, o Bolívar Lamonier, Sim. que é um grande cientista político da PUC de São Paulo, estudioso, que inclusive está sempre lá na PUC com a gente, e ele falava e fala muito o seguinte: o Brasil é um país de políticos velhos. Sim. Esse é um grande problema que o Brasil tem. Nós não vemos essa juventude chegando. E a gente está com gente velha. O Lula está com mais de 60, a Serra está com mais de 60, Dilma está com mais de 60. Aí vamos lá, né? Geraldo Alckmin está chegando. E aí ele não está vendo essa chegada de novas lideranças com força que deveria chegar. Tem o Aécio Neves em Minas, né? Alguns pipocando, mas ele acha muito poucas lideranças. Como é que você analisa isso? Você sente que o jovem hoje, ele está querendo se meter em política ou não? Esse jovem de 20, 30 anos de idade? Olha, primeiro, eu acho que quando a gente fala em políticos velhos, né, eu faria duas observações. Em grande medida, nós temos uma parte dos políticos novos que são políticos velhos. Cabeça de velho. Tem as mesmas práticas. ACM Neto, por exemplo. Isso, são as mesmas práticas. Neto do ACM. Só mudou a idade. Exatamente. As práticas são as mesmas, etc e tal. Concordo com você. Agora, eu acho que tem uma outra coisa também. Que já está no ranço da política. Isso. Eu, em 98, eu tive a oportunidade de organizar um evento em Petrolina, pela CUT, que foi o primeiro evento público que colocou na mesma mesa Lula, Brizola e Arraes. Quando o Lula foi candidato a presidente, Brizola vice. Brizola vice. Isso em maio. Tá. E nós ficamos no mesmo hotel, lá em Petrolina, e a gente estava se preparando para ir para uma série de atividades e a gente estava numa mesa, eu estava conversando com o Brizola, o falecido Brizola. E o Brizola, o dia que eles chegaram lá em Petrolina, foi o dia que eles acertaram definitivamente a aliança. O Brizola saiu do Rio, passou em São Paulo, pegou o Lula, foram para Pernambuco, Recife, almoçaram com a Arraes e acabaram o almoço, anunciaram que o acordo estava fechado. E aí o Brizola estava falando que o grande argumento que ele usou para o Arraes foi esse. Ele falou: Arraes, nós estamos velhos, nós estamos morrendo. Se não for agora... Ele é o nosso herdeiro. Acabou. Porque o Brizola era carismático, o Arraes era carismático. Eles estavam todos velhos. Isso, então aquele político de massa, como eles eram, só tinha o Lula. Nós não
podemos ter a pretensão de ter políticos ainda com essas características. Essas novas lideranças políticas, elas vão ter outras características. Você não vai ter mais o político que reúne, como nós fizemos lá em Petrolina, 5.000 pessoas em maio, né? Sem nenhuma estrutura para ouvir o Lula falar. Nós não vamos ter mais isso, mas nós vamos ter jovens políticos que vão estar falando nas redes sociais para muito mais gente ao mesmo tempo. Isso você acredita que vai acontecer? Eu acho que sim, eu acho que muda a característica. O Brasil ainda tem essa coisa do jovem que você sente que o jovem vai começar a se engajar melhor? Eu acho que o jovem nunca deixou de se engajar. Ele mudou a forma de engajamento. Eu sempre fiz essa discussão, sempre fiz esse debate. Mas sem a política velha, né? Isso, porque muitas vezes as pessoas falam, não, a juventude hoje é alienada porque ela fica usando como parâmetro de comparação o final dos anos 70, início dos anos 80, que para nossa época... E você tinha um negócio chamado ditadura militar, que era o grande unificador dos outros, né? Então todo mundo tinha um inimigo comum, que era a ditadura militar. Hoje não então tem era mais muito isso. Exatamente. A democracia está consolidada. Isso. E as formas de mobilização hoje elas são diferentes e o que mobiliza é diferente. Nós nunca discutimos sustentabilidade tanto como estamos discutindo hoje. Ainda mais com a Rio 20, né? Entendeu? Então, eu acho que existe uma mudança de comportamento importante. E nessa mudança surgem novas lideranças. A Marina é uma liderança diferente das outras, daquilo que nós temos de tradicional na política. Bem diferente. Muito. A forma dela falar, a forma dela discursar. Você pegar a Erundina fazendo um discurso, né, que ainda dá voz impositiva, do berro, do grito, a Marina é nem maquiagem calma. Passa. Entendeu? Não passa maquiagem. É isso, então né? nós estamos produzindo blasé. coisas diferentes. E eu acho isso bom, porque a política ela é viva também. E a mulher está chegando. Muito. Aliás, já chegou à presidência. Muito, muito. Você sente isso? Sim. Então o Brasil tem jeito? Tem. Você vai me dar essa esperança hoje? Com toda a certeza do mundo. Então fico feliz. Professor Afonso Pola, daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, ele vai fazer uma análise dos prefeitos, candidatos à reeleição, todo esse briefing da região do Alto Tietê, as cidades que fazem parte daqui, da nossa turma, né, que a gente fala aqui na região. De Mogi, Suzano, Poá, Ferraz, Itaquá, Biritiba, Guararema, Salesópolis, que são as cidades da região junto com Arujá. Depois do intervalo, nós voltamos, não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos com o programa Frente a Frente. O professor Afonso Pola vai fazer uma análise das cidades da região do Alto Tietê. Vou deixar Mogi por último, tá, professor? Tá bom, tá bom. Vamos começar com Suzano? Vamos lá? Vamos. Temos um governo do PT, Marcelo de Souza Cândido, que não pode mais se reeleger. Está colocando um candidato, está todo mundo no pré ainda, pré-candidato, que é desconhecido, que fez uma prévia lá com a candidata do prefeito, a Célia Bortoleto. Ela perdeu, ficou Valdecir Stuani. Desconhecido na cidade. Foi secretário, mas não é muito conhecido. Só que aí tem o Tokuzumi, que é o candidato, pré-candidato do deputado Estevão, que está inelegível por enquanto. A gente não sabe o que vai acontecer até lá. Mas o deputado Estevão já falou que vai apoiar o Tokuzumi. Israel Lacerda, do PTB, né? Sem falar que o Tokuzumi está no partido do governador do PSDB. Tem o Israel Lacerda, do PTB. Nós temos, por exemplo, o Jorginho Absanra, que é do PSB, sim, que é filho do Jorge Absanra, o prefeito de Ferraz, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Nós temos lá Rodrigo Achiuchi, do PSL, o Rafael Garcia, que parece que vai ser candidato também pelo PSD, é pré-candidato. Temos uma gama ali de nomes. Como é que você está analisando o Suzano? Suzano é a única cidade que o PT tem um mandato. Suzano, se eu não me engano, agora ela... Não vai para o segundo turno ainda. Ah, não? Não. Porque tinha uma notícia no começo do ano que já iria. Não vai dar tempo. Então, aí eu acho que a tendência é não ter esse leque tão grande de candidaturas. Vão juntar. Vão juntar. Por isso que eu comecei perguntando se estava mantida a perspectiva de 2 turnos, porque quando tem 2 turnos, o primeiro é livre. Né? Qualquer um que quer lançar candidatura para marcar espaço. Isso, porque aí você tem um tempo no segundo turno. Nesse caso, não. Agora, o Suzano é um caso muito especial, porque tem a questão da gestão do PT, né, do Marcelo Cândido. Um segundo mandato muito
muito turbulento, né, com muitos problemas, e que ficou muito evidenciado justamente no processo de prévia interna do partido, que é o prefeito, ele Perdeu a perde a prévia. indicação, entendeu? Isso é um sintoma claro de que as coisas não estão bem. E toda vez, isso vale para todos os partidos, toda vez que você tem um cenário desse, esses cacos não se colam até a eleição. Tá rachado. Então o grupo que perdeu, você pode ter certeza que ele não vai se envolver na campanha como deveria se envolver, vai fazer o discurso de que está levando nomes, mas não se empenha do mesmo jeito. Então eu acho que a posição do Marcelo fica muito enfraquecida nesse processo, o que deve prejudicar muito a própria campanha do PT. Agora, vai depender também da capacidade de articulação nesse campo e nesse leque muito amplo aí de candidatos, né? Quem for a pessoa que aglutinar mais apoios, né, conseguir costurar melhor esses acordos, sai fortalecidos aí, porque eu estou achando que o número de candidatos lá na frente vai ser bem menor. Bem menor. E, inclusive, o Tokuzumi foi prefeito há 16 anos, ele saiu do mandato. Então, assim, tem um público que não conhece, muita gente que o conhece, e estão tentando ali juntar com o Lacerda, que é do PTB. Que é uma tentativa de... Que é uma tentativa de juntar forças. Sim. Então, assim, a gente vê não só novas lideranças, mas lideranças Resgate que são de lideranças sendo resgatadas lá. Mesmo porque o deputado Estevão sempre falou que não queria mais ser candidato a prefeito. Ele já foi prefeito 4 vezes lá e tem a perspectiva dele ser presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Que eu acho que é a grande aposta dele hoje. É a grande aposta dele hoje. Vamos para Poá? Vamos. Testinha. Francisco Pereira de Souza é o Testinha. Ele que é, na verdade, candidato à reeleição. Lembrando que na outra eleição nós tínhamos o Eduardão brigando com o Roberto Marques, que o Roberto Marques era o prefeito, e ele correu por fora e ganhou a eleição. Porque Poá é uma cidade que nunca reelegeu nenhum candidato, nenhum prefeito, que é uma cidade atípica também. Sim. Como é que você está analisando lá o Testinha? Olha, primeiro, Poá é uma cidade, junto com Mogi, com IDH elevado. Exatamente. Né? São as duas Mesmo cidades. porque são 17 km², é desse tamanho a Isso, é uma cidade. cidade pequena, né? E é uma cidade que ela acaba sendo importante, é uma instância, né? Tem um turismo, a né? água maravilhosa. E eu acho que é talvez possível que pela primeira vez na história se tenha um processo de reeleição. Né? Parece, né? Até porque tudo indica que a gestão dele tem sido uma gestão para a cidade do ponto de vista da população boa, né? Está bem avaliado. E a cidade ela tem conseguido um processo de projeção maior do que historicamente vinha conseguindo, né? Claro que tem alguns da oposição ali, temos a vereadora Jerusa, o vereador Augusto de Jesus, o vereador Júnior da Locadora e outras lideranças que querem, além do PT, é claro que é o ex-secretário dele, o Ali. Que é o candidato PT. Que é o candidato PT. Então, o PT aqui nessa região, ele é um partido que ele nunca conseguiu se consolidar muito claramente, tirando essa experiência de Suzano. Só né? Suzano. É uma região que o PT ele tem uma certa dificuldade de articulação, aqui em Mogi, né? Em outros municípios, tirando Suzano, o PT nunca conseguiu uma consistência maior. Vamos agora para Biritiba. O prefeito de Biritiba tem a característica do interior, aquela coisa bem interior, né? Quando a gente fala assim, Biritiba, o que nós vamos fazer em Biritiba Mirim, né? É uma cidade, como é que eu vou dizer, de um prefeito que a gente chama, que tem um apelido, né? Que é o prefeito Inho. Inho, né? Inho, que é o Inho lá na cidade. É uma cidade que pegou uma saúde muito difícil, muito complicada, a saúde lá. O prefeito nadou e parece que melhorou a gestão desse último ano, né? De último ano para cá. É uma cidade difícil também de você administrar, porque é uma cidade sem recursos, é uma cidade que tem muita lei de proteção a mananciais lá. Como é que você está vendo Biritiba? Então, Marilê, tem uma máxima no movimento sindical que sempre se usou muito, que é o seguinte, por exemplo, se você está dentro do aparelho, dentro da máquina, você só perde a máquina se você fizer besteira. Tá? Então, quando você tem uma gestão que não se comprometeu muito no ponto de vista negativo, né? E aí uma característica muito grande das gestões é essa, geralmente você usa o primeiro ano, né, de uma forma... Tem muita gente que fala, faz todas as maldades no primeiro ano, porque depois você recupera. Dá tempo de recuperar. O último ano ele é o grande termômetro da gestão.
Então, se o último ano foi melhor do que os anos anteriores, o prefeito que é candidato à reeleição, ele sempre chega na eleição com uma consistência maior, né? E ele tem a máquina na mão, então isso traz para ele uma vantagem muito grande. Tanto do ponto de vista de conseguir apoios, alianças, né? Como do ponto de vista também do respaldo eleitoral. A impressão que dá é que o Inho pode se reeleger. Sim. Sim. Agora, Adilson Bolinha em Salesópolis. Salesópolis é uma cidade também pequena. Adilson Bolinha é um prefeito, parece meio apático de vez em quando, mas dizem que ele tem também feito exatamente o que o Inho fez, né? Está tentando, nesse último ano, dar uma engatada na administração. É o que a gente ouve falar, assim, mais de longe, né? Porque não é uma política que eu convivo todos os dias. Eu falo muito com a população de lá. Como é que você sente Salesópolis? Muito próximo de Bexiga. Próximo ao caso anterior. Ou seja, o prefeito, se ele tem a máquina na mão e se ele consegue, no último ano, né, fazer um mandato de maior visibilidade, se ele consegue realizar algumas obras que são obras que a população cobra, que a população valoriza muito, ele sempre vai chegar nas eleições de uma forma bastante consistente. Vamos para o lado lá. Guararema, Márcio Alvino, ele vem fazendo um bom mandato, deu um boom em algumas características do Natal, por exemplo, essa coisa eles estão tentando muito essa história do trem da Maria Fumaça, que é um resgate, e pelo que eu sei está muito bem avaliado. Acho que ali muito difícil ele conseguir não se reeleger. Eu também acho. É a sensação que eu tenho com a população. Sim. Se o prefeito está bem avaliado, então... que é o caso Testinha também em Poá. Isso, geralmente ele tem uma a faca e o queijo na mão. Só se acontecer algum desastre no caminho. Isso. Vamos lá. Itaquaquecetuba. Armando da Farmácia já foi reeleito e está tentando emplacar o Rogério Tarento, que é o seu pré-candidato a prefeito, que é o secretário de Habitação, novo, advogado. E, em detrimento disso, nós temos aí outros nomes. Valdir Coelho, que foi para o PT, a Adriana, a doutora Adriana e outras lideranças. Lá em Itaquá dizem que o Armando vai conseguir eleger o seu candidato. Como é que você está analisando Itaquaquecetuba, que é uma cidade difícil, muito grande? Quando você vai ter necessariamente a troca de prefeito, ou seja, o prefeito não pode mais se reeleger, né? Você tem uma situação que é diferente, né? Por quê? Porque normalmente... Tem que transferir voto. Isso. Se o prefeito ele é muito bem avaliado, e ele consegue, né, fazer esse processo de transferência, porque o processo de transferência ele tem duas mãos. Quem transfere tem que ser bom em transferir, e o cara que recebe. E quem recebe tem que também conseguir se identificar com aquilo que está sendo colocado por quem está transferindo o voto, porque senão não dá liga. Então, né? Dizem que lá em Itaquá a situação é melhor porque a Heroilma, a mulher do prefeito, é deputada. E mulher, você sabe como é que é, né? A mulher é um pau para toda obra. Não sei se você conhece ela. Não, eu conheço, eu escuto, volta e meia as entrevistas dela, né? Ela parece uma pessoa muito dinâmica, correta, né? E vai depender muito disso também, de como que o staff, né, político que vai fazer essa transição, a transferência de voto, como que vai atuar e como vai trabalhar. Ferraz, Jorge Abissanra não pode mais se reeleger, está tentando emplacar um nome que ele ainda não lançou, que é o que causa estranheza para a gente. Está todo mundo querendo saber quem é o tal do candidato do Jorge Abissanra. E lá tem um monte de gente para debater contra ele. Assim, Filó, Loureiro, estão falando inclusive na volta do Zé Biruta, que foi prefeito. Também é uma situação diferente lá. Mas dizem que o Jorge Abissanra, quando escolheu o seu pré-candidato, pode conseguir emplacar, mas também é uma incógnita. Pois é, se você não tem um nome ainda trabalhado, né? Isso acontece. Primeiro porque ele perde tempo, né? Ou seja, quanto mais cedo você tem esse processo de definição, não do candidato em si, né? Mas no momento que o prefeito anuncia lá que vai apoiar alguém, né, que quer alguém como candidato, esse nome ele já começa a ser ventilado, ele já começa a ser discutido. Arujá, Abel Larini diz que se reelege com o pé nas costas. É o que dizem lá, né? Porque ele é candidato à reeleição, pré-candidato à reeleição. E eu vejo poucas lideranças contra ele hoje. Arujá também é uma cidade meio atípica, viu? Parece que ele está fazendo um bom mandato, está muito bem avaliado. E eu acho que tem, por exemplo, você tem algumas características políticas aqui na região, voltando àquela história ao passado, né, e que tem penetrações e peso político maior em determinadas situações, e isso é sempre um fator que tem que se considerar também, né? Mogi, Marco Bertaioli, candidato à reeleição, todo mundo já sabe disso.
PT com Marcos Soares e o Gondim do PPS. É o que a gente sabe meio que oficialmente. Os outros partidos são menores. Como é que é a análise que você faz em Mogi? Então, Mogi, até pelo peso econômico da cidade, pela importância da cidade, chama mais atenção, né? 2 turnos. 2 turnos, né? Isso é uma coisa importante, porque aí te abre essa possibilidade no primeiro turno, né? Você fazer as campanhas isoladas. E depois juntar. Muito provavelmente, se mantiver essa trinca de candidaturas, nós vamos ter esse processo, 2 passam e alguém vai ser o fiel da balança aí. Mas ele está muito bem avaliado. Eu acho que o Bertaioli, ele tem uma boa avaliação, ele faz uma gestão que não compromete, é uma gestão boa, né? Assim, do ponto de vista da manutenção da cidade, né? Eu acho que talvez pudesse ser mais ousado em algumas direções aí, até para pensar Mogi no futuro, né? Mogi é uma cidade que está chegando aos 400 mil habitantes, né? Muito e grande. Mogi eu acho que não cumpre muito bem com o que deveria cumprir, que era um papel de liderança aqui na região. O jogo hoje vai ter que ser bem rápido, viu, gente? Professor, um ídolo. Meu pai, Marilei. Não tem jeito. Meu pai, porque as poucas virtudes que eu tenho, eu devo a ele, sem dúvida nenhuma. Livro de cabeceira? O livro de ouro da mitologia. Eu adoro a mitologia grega e eu sempre estou lendo, porque ela nos ensina muito. Filme? A Macorde, do Fellini, que é um filme autobiográfico, né? Se bem que ele sempre nega isso, mas é fantástico esse filme. Frase marcante? Eu vou ficar com aquela do Milor. Só se morre uma vez, mas é para sempre. Um exemplo de vida? Um exemplo de vida, o Betinho. Hobby? Futebol. Eu Qual gosto time? de jogar futebol. Corintiano. Eu sou corintiano. Ave Maria. Cor preferida? Vermelho. Eu gosto de vermelho. Dia ou noite? Noite. O que faz nas horas vagas? Olha, eu leio, escrevo e fico muito com meu filho. Sou bom em dar aula. E é péssimo em? Eu não consigo estabelecer rotina. Lembrança da infância, tem? Tenho. Uma das coisas que eu lembro muito da minha infância são os personagens de rua do meu bairro. Um esporte? Futebol. Mais curte na internet? O que você gosta? Eu gosto na internet a possibilidade de você fazer pesquisas rápidas. Um lugar que você queira, goste? É sempre onde eu estou. Sonho? Tem sonho? Tem. De ver o Brasil um país mais justo, um país mais digno. O que você não suporta nos outros? Hipocrisia. Tem medo de quê? Eu tenho medo de não conseguir manter minhas qualidades, de não conseguir manter meus sonhos. Tem mania? Mania? Não tenho grandes manias, não. Tem uma mensagem para os telespectadores ou internautas? Que para todos nós, eu acho que se nós conseguirmos cumprir bem o nosso papel de cidadão, nossa cidade, nosso estado, nosso país melhora sensivelmente. O professor Afonso Paulo escolheu uma música para fechar o programa, What a Wonderful World, com Louis Armstrong, que é fantástico. Que ele é fantástico, né? É linda essa música. Muito, em todos os Também sentidos. adoro. Obrigada, professor. Eu que agradeço, foi muito bom ter esse bate-papo com você. Espero que eu tenha contribuído aí para esse debate importante. Você viu, né? Esse é só o começo, estamos no período pré-eleitoral. Na época da período da eleição, a gente vai voltar a falar desses assuntos, viu? Você com certeza não pode perder. Obrigada e até o próximo programa. Eu te espero. Até lá. What a wonderful world. I see skies of blue